Essa tá desconfortando, não tem argumento, só opinião. Mulher negra amazônica em movimento, afro-latina canto enlouquecendo. Sei o que quero, sigo trabalhando e pelo meu céu faço o que for preciso. Vim nessa abusada que já é pedrada, atrasando meu tempo aqui não pega nada. Se não me quer, então não fode, é como uma Inara diz, quem vê close não vê corre. Deus, o mesmo Deus da igreja é o do candomblé. A África conhece o nosso Deus tanto quanto nós, com o nome de Olorum. A morada dele é lá em cima e a nossa cá embaixo. Mãe menininha do Gantuá. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Odaras, produzido em parceria com a revista Cenário. Hoje nós vamos falar sobre racismo religioso. Estou aqui com as minhas irmãs Carol, Luciana e com a minha camisa, que é um protesto, lembrando a todos que o Brasil ainda é um Estado laico. É laico, mas não se comporta como um Estado laico, né? O Brasil é um dos países com os maiores índices de violência contra a religião de matriz africana, né? É um país racista e o racismo também afeta a nossa religiosidade, né? E eu quero aqui trazer para vocês alguns dados referentes a conselhos tutelares. E aí vocês vão se perguntar, Carol, o que tem a ver conselho tutelar com racismo religioso, intolerância religiosa, violência religiosa? Então, conselhos tutelares hoje são ferramentas, eles são utilizados como ferramentas de fundamentalistas religiosos, em sua maioria representantes de igrejas neopentecostais, né? E esse aparelhamento dos conselhos tutelares, e por que eu falo aparelhamento? Porque, por exemplo, números, né? De acordo com o Conselho Municipal de São Paulo, cerca de 53% dos representantes de conselho, dos conselheiros tutelares do município são de igrejas neopentecostais, representantes ou dirigentes de igrejas neopentecostais. No Rio de Janeiro, esse número aumenta para 65%. Essa apuração foi feita a pedido do El País, com relação ao Rio, né? E o Rio, inclusive, hoje, está passando por uma CPI da intolerância religiosa que visa investigar justamente esse aparelhamento dos conselhos tutelares. E por que eu estou repetindo aparelhamento? Porque é, de fato, um aparelhamento para um fim. E essa finalidade é incitar o ódio, influenciar famílias e incitar o ódio contra religiões de matriz africana, né? São vários casos que a gente tem visto, enfim, na TV, nos jornais, na internet, sobre mães que estão perdendo a guarda de seus filhos porque fazem sua iniciação no candomblé, porque a iniciação no candomblé é vista como um processo de maus tratos para esses conselheiros tutelares, né? E isso é uma posição que é apoiada pelo governo federal hoje. O aparelhamento dos conselhos tutelares é um projeto de fundamentalistas religiosos que, infelizmente, estão ocupando altos cargos, não só na presidência da República, mas também dentro do Ministério de Direitos Humanos, né? E queria aqui deixar a palavra com a Luciana, porque ela tem um spoiler sobre a nossa convidada. Mas antes do spoiler, é bom lembrar também que outro instrumento são os meios de comunicação e também os cargos públicos, né? A gente não pode deixar de esquecer, não pode deixar de falar, de citar. E os conselhos tutelares são cargos públicos e eletivos. Inclusive, gente, a vigência dos conselhos tutelares a nível nacional termina no final de 2023. Tenhamos muito cuidado e muita atenção na hora de escolher quem serão os conselheiros tutelares, porque é necessário que a gente pense para além, né, da nossa visão pessoal de que o Estado brasileiro, como a Lara muito bem colocou, é laico. Então a gente não pode ter dentro do conselho tutelar alguém que vá, de alguma forma, incitar o ódio contra qualquer religião que seja islamismo, seja judaísmo, seja nem no conselho tutelar, nem em lugar nenhum, né? E daí a importância de um programa como esse que a gente está trazendo hoje aqui para vocês, né? E para continuar conversando sobre isso, no próximo bloco, a gente vai estar com a autora desse livro aqui. Aguarde, volta com a gente daqui a pouquinho. E nós estamos de volta com o podcast Odaras, hoje com o tema racismo religioso.
E para aumentar, né, essa nossa gíria de conversa, nós temos aqui uma convidada muito especial, a professora Luciana Ramos. Seja muito bem-vinda, querida. Muitíssimo bem-vinda. A professora Luciana, ela foi realmente minha professora, né? A gente se conheceu na academia e acabou se tornando realmente uma grande amiga. E aí eu queria que você começasse se apresentando. Quem é a Luciana Ramos, para quem está assistindo a gente? Então, meu nome é Luciana Ramos, sou amazonense, 42 anos de idade, mulher negra, mãe do Dante Ramon, de 14 anos, candomblessista, professora. Muitas pessoas acham, inclusive, que eu não sou daqui pelo sotaque, né? E porque eu morei muitos anos fora daqui. Mas esse é um pouquinho de mim, né? Eu sou professora no curso de Direito, mas eu sou legal, tá, gente? E conheci a Lu justamente pela docência, né? Costumo dizer, na verdade, que eu não sou professora, que eu sou educadora. Porque mais do que compartilhar conteúdo, né? Entender que eu também sou forjada pelo conteúdo dos alunos e das alunas e dos alunos que frequentam a sala de aula, de corredor, enfim, dos diálogos da vida, né? Lu, e assim, eu queria saber como foi que o candomblé entrou pra tua vida. E assim, especificando, né, para quem está assistindo a gente, você faz parte da nação Queto, né? Tem essa diferença de nações, né? Isso. Então, como eu disse para a Lu logo no início, né, que ela disse que ia fazer essa pergunta, é uma pergunta difícil. Por que é difícil? Porque talvez diferentemente do que acontece nas outras religiosidades, que a pessoa tem a possibilidade de frequentar, de ir, né? E isso aqui eu me identifico, aqui eu quero e tal. As religiões de matriz africana não são eu chego lá e eu escolho estar lá. Nós somos escolhidos e escolhidas. Então, a gente, em algum momento da vida, esse chamado vai se dar, né? Ou essa percepção, ou abertura de consciência para esse compromisso vai se dar. Eu, particularmente, o meu chamado foi por meio de sonho. Eu, desde a infância, tinha sonhos muito ruins, pesadelos, enfim, que eu incorporava, o que alguém queria incorporar em mim. E eu sempre acordava com dores, com o corpo roxo, enfim, era um pesadelo, era coisa horrível. Até que um dia eu sonhei que eu tinha ido a uma festa. Vou contar o sonho pra vocês, hein, gente? Eu tinha ido a uma festa, inclusive numa casa no Pelourinho, aquela, né, da gente imaginar aquele centro histórico, né, aquelas casinhas todas uma do lado da outra. E quando eu chegava na frente dessa casa, uma senhora me recebia, vestida com uma roupa clara, não era branco, e ela me recepcionava e me levava para dentro dessa casa. E aí quando eu entrava, era um grande salão, e as pessoas todas em formato de roda, né? Elas estavam todas posicionadas em roda. E ela foi me passando, né, por entre as pessoas. E de repente eu estava no meio da roda, com umas pessoas vestidas completamente diferentes das outras pelas quais eu tinha passado, e de repente eu me percebi de olhos fechados, mas vendo tudo e ouvindo, e alguém dizer é o Molu. E essa senhora me conduz para um outro lugar e começa a trocar minha roupa e colocar uma roupa, né, enfim, diferente em mim. Naquele momento, e eu narro assim para vocês, porque naquele momento eu não sabia o que era candomblé. Era o que eu ia perguntar, se você já tinha tido algum contato com a religião no momento anterior. Não. E o curioso é que quando eu sonhei, o que eu escutei foi Omololu, para ter uma ideia de como eu não tinha contato, eu não sabia de nada. Hoje eu sei o que significa esse sonho, mas naquele momento eu não tinha a menor ideia, porque eu nunca tinha ido em lugar nenhum. E o mais importante desse sonho é que eu acordei chorando, mas eu acordei chorando de felicidade. Porque até então os sonhos de incorporação que eu tinha eram muito sofridos, era de dor. E esse não, eu senti uma alegria, um reencontro, um estar em casa, um não sei explicar.
Então, o meu chamado, né, o meu despertar de consciência para o Orum, que é, né, a gente, nas religiões de matriz africana, eu especificamente que venho do Queto, a gente tem uma concepção de mundos, mas não uma concepção de mundos ocidental, que um está em cima e o outro está embaixo. A gente entende que esses mundos, eles coexistem, né? Eles estão no mesmo plano. A gente que talvez não tenha ainda a consciência suficiente para entender esse entroncamento de mundos, né? Então, para que todo mundo possa entender, o Orum é como se fosse o lugar onde vivem os orixás, como se fosse o céu. Não é o céu, tá, gente? Mas é esse lugar onde vive a espiritualidade, a ancestralidade. E o Aie é esse mundo material em que nós vivemos, né? Então, o meu despertar de consciência para o Orum foi por meio desse sonho. E aí, na sequência, eu costumo brincar que os orixás, as entidades, elas não dão ponto sem nó, né? Então, colocaram esse sonho e colocaram pessoas no meu caminho também, que foram me ajudando nesse processo de voltar para casa, sabe? De me redescobrir nesse processo aí. Mas quem foi que fez essa ponte contigo? Porque eu, por exemplo, assim, a minha proximidade com os terreiros, né, foi através da minha mãe, que desde muito cedo me levou. Mas aí eu já passei por casa de candomblé, eu frequento bem mais tambor de mina, que vem do Maranhão, né? Minha família é de origem maranhense. E também já frequentei bastante a Umbanda, porque tinha uma vozinha de coração, que era um bandista, e eu frequentava bastante a casa dela. Mas quem foi que fez depois desse sonho, quem te permitiu saber um pouco mais? Então, um grande amigo meu, advogado popular, nessa época eu morava em Brasília. Era advogado? Já era advogada, nessa época advogava para o MST-DF em torno. Eu sou advogada popular, né, eu faço parte da Rede Nacional de Advogados Populares, que só advoga para movimentos sociais. E nesse momento eu estava como advogada do MST-DF e fazendo mestrado também na UNB, na Universidade de Brasília. E um grande amigo da advocacia, enfim, popular, foi fazer uma disciplina do mestrado lá comigo. E conversa vai e vem, ele disse que era do candomblé. E aí eu digo, então posso te falar do meu sonho? Falei o sonho. E aí ele deu a interpretação dele, enfim, né, e tal, me explicou mais ou menos o que poderia ser. E me orientou a procurar um lugar para jogar, enfim, e tal, né. E aí foi quando eu fui jogar com o pai Marcos Torres, que foi quem me iniciou e quem eu tenho um carinho muito grande. Foi onde Oxóssi nasceu, eu sou filha de Oxóssi com Oxum, e foi onde Oxóssi nasceu. E aí eu fui jogar com ele. E aí foi quando ele disse, foi curioso, né, que quando ele jogou, ele disse, não, que você é de Oxóssi, né, e tal, e falou as características de Oxóssi. Eu não sabia quem era Oxóssi, não sabia quem era ninguém, não me comovi com aquilo, porque eu não entendia, né. E ele ficou todo emocionado e tal, e depois eu fui entender porque era o primeiro Oxóssi rodante na casa dele, ele é de Oxóssi, né? Então eu seria a rumbona da casa dele, ou seja, a primeira pessoa feita, né, no axé dele, na casa dele. E aí ele estava super feliz com isso e tal. Eu só fui me emocionar quando eu cheguei em casa. Na verdade, o terreiro, né, o Ilé Axé Farai Moraldé, que foi onde Oxóssi nasceu, de onde eu vim. Hoje eu estou com o pai Jean, né, Jean Mários, no Afinhobá, aqui na Praça 14, inclusive, em Goiânia, e eu morava em Brasília. Então eu só fui me emocionar quando eu cheguei em Brasília, porque aí eu fui pro Google, né? Foi procurar entender. Eu fui procurar saber quem era esse tal desse Oxóssi, né? E aí, quando eu comecei a ler sobre ele, eu comecei a chorar. Aí tudo fez sentido. Muito, porque eu disse, eu não tinha como... Eu não conhecia os outros, mas eu dizia, é dele mesmo que eu sou filha. Porque não tinha como eu ser de outro. Porque eu sou igualzinha, eu sou assim. E aí eu fui entender, inclusive, a minha personalidade e como eu... me colocava sempre muito combativa diante da defesa das pessoas, né? Então, diante sempre de injustiças, das né? injustiças, né? Então, eu sempre comprei briga dos outros muito fácil. E essa postura de justiça, sabe?
era muito, E até sempre o foi fato muito da tua forte. escolha profissional, né? Justamente de atuar nesse segmento de movimentos sociais, que é um enfrentamento constante, né? Eu vou pegar um gancho nessa situação e vou te perguntar como é que surgiu a ideia de estudar, de pesquisar um direito focado para ancestralidade. Como é que houve? Depois que percebeu, é daqui que eu sou, como é que conseguiu juntar com o que você já tinha? Porque já era advogada na época, né? Já. Então, como eu disse, acho que a gente é escolhido e a gente tem caminhos traçados pra gente. A ancestralidade, a espiritualidade não me colocou. Oxóssi não me escolheu à toa e eu não fui colocada no curso de Direito para ser advogada à toa, né? Eu acredito muito nisso. Então, eu particularmente, eu não sei estar em espaços sem me envolver, sem pensar. Eu sou muito crítica, né? Eu penso muito sobre as coisas do cotidiano. E aí a vivência no terreiro claro, o diálogo com vários amigos e amigas do Brasil inteiro, enfim, foi me despertando para isso. Eu tenho uma relação também muito forte com Exu. E aí eu quero só fazer um parêntese porque é uma oportunidade, né? E necessário, sempre necessário. Exu, infelizmente, foi sendo construído por essa ideia ou por essa retórica, por essa construção ocidental, cristã, como sendo associado a uma figura que é própria do cristianismo, que é o diabo, enfim. Exu pra gente não é isso, Exu pra gente não é o diabo. Exu pra gente é um dos orixás mais importantes, porque é ele quem nos permite a comunicação entre o Orum e o Aiê. É ele que é o orixá da comunicação. Nada acontece, nenhum tipo de comunicação acontece sem Exu primeiro, né? É ele que é esse guardião da palavra. E das possibilidades das também, possibilidades, né? Ele faz morada na encruzilhada, né? Então a encruzilhada como esse lugar também de potencialidade, não como o fim do caminho, como muitas vezes a gente associa, né? Então, por essa minha relação, essa ligação, que eu ainda não sei explicar, muito forte com o Exu, ele sempre esteve comigo nessa coisa de pensar a encruzilhada, de pensar esses lugares de possibilidade, de pensar o que a gente já fazia no terreiro e aquilo que a gente pensava enquanto direito, enquanto ciência, né? E sempre me incomodou muito no direito essa concepção do sujeito de direitos, porque a gente fala muito, né? No sentido de, porque nós, povo negro, a gente não tem muitas vezes o acesso ao sistema de justiça, ou só acessa muitas vezes de forma enviesada pelo sistema de justiça criminal, né? Quando a gente é imputado a gente a autoria de crimes, mas para a promoção de direitos, para a realização de direitos, isso não se dá e tal. E eu sempre questionei muito essa coisa de acesso ao sistema de justiça. E aí comecei a pensar também da seguinte forma, é claro que a gente não vai acessar esse espaço, a gente vai ter dificuldade para acessar esse espaço, não só pelo que o racismo marcou os nossos corpos, racializou os nossos corpos, né? Então, fenotipicamente, tudo que a gente sabe, mas nós, religiões de matriz africana, mais ainda, né? Porque não é só um corpo negro num espaço de poder de dizer o direito, mas é um corpo negro que diz da sua espiritualidade, da sua religiosidade, né? Então, como acessar isso? Se a gente pensa nos tribunais, a primeira coisa que você chega num tribunal, numa sala de fórum, é um crucifixo. É verdade. A expressão, são os cultos. Eu já trabalhei muitos anos em repartição pública, os cultos que tem nas repartições públicas. E fazendo aqui um adendo, Lu, eu costumo fazer muita sustentação oral. Não sei se a Lela já teve essa experiência no nosso Tribunal Regional do Trabalho, que sempre há uma leitura de passagem da Bíblia antes de iniciar as sessões, né? Porque sempre Deus abre os nossos códigos, a gente Deus vê, abençoe, né? Essa sessão e nada contra, né, a questão da religiosidade, mas é necessário que a gente questione no Estado laico por que a necessidade de, dentro de uma repartição pública, você ter
esse modus operandi, né? Você ter essa ritualística, né? Que não é adequada e que acaba não respeitando outras religiões. A liberdade de né? crença. Eu gosto de dizer que, além de não respeitar outras religiões, ela desrespeita aquele cidadão que é livre para não crer. Aquele cidadão que está ali vivendo aquele momento vazio está sendo desrespeitado, porque para ele é vazio. Né? E também outras manifestações culturais, por exemplo. A gente vai ter um festival aqui em Manaus que vão ter diversas atrações de cunho religioso, mas não tem nenhuma atração né, que seja um artista de religiosidade de matriz africana nesse line-up, né? Então, se você vai prestigiar né, igrejas pentecostais, artistas evangélicos, padres, né, que, enfim, enveredam por essa carreira de cantores, por que não convidar grupos né, que sejam manifestamente de religiosidade de matriz africana, né? Qual é a óbice? Por que não? Né? Por que essa, como a Lu muito bem colocou, essa demonização constante? Né? Enfim. Vocês trouxeram vários pontos fundamentais. Primeiro que, quando eu falo dessa coisa do espaço, um espaço construído, vejam, o Estado é laico. A Constituição Federal de 1988, embora não coloque de maneira expressa isso, mas o nosso Estado é laico. O fato de lá no preâmbulo dizer, damos graças a Deus, não sei o que Deus nos ajude, que Deus não sei o que, isso não faz da nossa Constituição e do nosso Estado um Estado confessional. Então, se ele é laico, e aí isso eu sempre falo para os meus alunos, logo vocês estarão no sistema de justiça. Ninguém vai olhar para vocês e querer a opinião de vocês a partir da religião de vocês. Sim. Vocês são servidores públicos que têm que dizer o direito, né? Então, o Estado ele tem que ser um espaço para a pluralidade, para que a liberdade de crer e de não crer possa ser exercida e sem que haja nenhum tipo de privilégio ou de dificuldade de acesso a políticas públicas em virtude disso. Então, quando o sistema de justiça coloca na sua estrutura, por mais simbólica que seja, o crucifixo, faz a leitura de uma passagem da Bíblia no início das sessões, ou de alguma forma utiliza aquele espaço público que é pago com os nossos tributos, com o nosso suor, com o nosso trabalho, né? Ele está, de alguma forma, privilegiando determinada confissão religiosa. Historicamente, nós, povo negro, primeiro, que a gente chegou aqui como se fosse bem semovente. Para quem não é do direito, bem semovente só para ter uma ideia, é a vaca, é o boi, é o carneiro, né? Ou seja, é coisa, mas que você pode deslocar. Então, os nossos ancestrais chegaram aqui como se bem semoventes fossem. Então, nem humanos nós éramos. E a nossa expressão religiosa, e aí vejam, fala-se muito de sincretismo. Nós somos uma religião, o Queto, o Candomblé, né? E daqui a pouco eu vou trabalhar um pouquinho essas denominações para ficar mais evidente para todo mundo. Professora, né, meus amores? Mas nós, por exemplo, do Candomblé, muitas vezes a pessoa fala, mas vocês são do Candomblé, na África não tem Candomblé. É claro que não tem Candomblé na África. Esse é o Candomblé. O Candomblé foi justamente o encontro de africanas escravizados que vinham de diversos lugares do continente africano, que tinham suas expressões religiosas completamente distintas e que, ao chegarem aqui, para se unir, para sobreviver, porque assim, para nós, ser de religião de matriz africana é muito mais do que uma liturgia. Nós temos a compreensão de que é a nossa própria existência. Vou te interromper, vou pedir uma pausa aqui, porque esse assunto ele vai se alongar. A gente vai daqui a pouco falar sobre sincretismo, sobre a nossa necessidade de aquilombar através da religião de outras formas. E aí no próximo bloco a gente vai conversar com vocês sobre essas questões, vamos trazer outras reflexões. Você fica ligadinho aí que daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com mais um episódio do podcast Odaras. Estamos aqui sentadas à mesa com a nossa convidada especial, professora Luciana Ramos, professora doutora Luciana Ramos. Professora, eu queria continuar aquela questão sobre o vínculo entre o direito e a religiosidade. Se você pudesse concluir o raciocínio, a gente ia ficar grata. Mal de professora, né? De educadora. A gente quer tudo explicadinho nos mínimos detalhes. É bom de professora. Mas aí eu já vou fazer gancho com algumas coisas que eu acho que são importantes. Por que eu comecei falando da dificuldade de acessar o sistema de justiça? Por essas barreiras que a gente não se sente acolhido nesse lugar, que já mostra que tem uma confessão já de cara. Né, nesses espaços. E também por toda a construção histórica de demonização da nossa própria existência, né? Que é da nossa religião. Mas aí também é importante a gente pensar o seguinte, o quanto que os debates raciais, inclusive durante a pandemia, né, um pouco antes disso, vem também influenciando nas decisões no sistema de justiça. Então, o STF, mais recentemente, há uns 3 anos atrás, decidiu que, por exemplo, né, a partir de uma ação de controle de constitucionalidade que veio do Rio Grande do Sul, decidiu que a sacralização de animais não é considerado crime contra os animais, né? A gente tem vários projetos em várias câmaras e assembleias no Brasil inteiro querendo criminalizar a nossa prática, que a gente não chama de abate de animais, porque na verdade a gente tem toda uma ritualística com isso, e aí é importante já colocar para quem está nos vendo, nos ouvindo, que o candomblé queto, que trabalha essencialmente com orixá, orixá é uma energia da natureza, então tudo que vem da natureza nós rezamos, nós pedimos permissão, né, para usar, né? Na verdade não é usar, porque pra gente não é objeto, né? É uma seiva, é uma folha que a gente macera e que aquele sumo serve, né, para um banho e que é uma energia, enfim, né? Então, o STF decidiu recentemente sobre isso, mas foi necessário, por exemplo, um grupo de juristas que são ligados à religião de matriz africana e conversar com eles e explicar para eles o que significa, né, para a gente isso. Então, esse espaço, inclusive, é muito bom nesse sentido. E só para concluir essa questão do direito, que eu acho importante, é importante a gente entender que a gente tem legislações que nos protegem e que devem orientar a nossa atuação em sociedade, né? A gente tem não só a Lei 7.716, que é a lei de crime de racismo. Racismo não é só você discriminar pela questão racial, étnica, fenotípica, mas também religiosa, né? Então, lá, a partir do artigo 20 da Lei 7.716, a gente vai ter uma tipificação de racismo justamente a partir disso. A gente tem o próprio artigo 5º, o inciso 6, que você falou da liberdade de crer e de não crer, que é a liberdade religiosa, né? De confessão e de, inclusive, poder ter seus cultos. Uma coisa que acontece muito com a gente é a invasão dos nossos terreiros, das nossas roças, das nossas casas, por instituições públicas, diz que é por causa de barulho, ou geralmente é coisa, né, relacionada aos animais, enfim, as nossas oferendas que são feitas em espaços ou na natureza ou no espaço público, né, por ausência também de um espaço adequado para que a gente possa fazer, né? E aí também aquela frase chuta que é macumba, não chute, porque isso é crime, tá? É lá o artigo 208 do Código Penal. Então, se você for pego chutando e alguém lhe denunciar, você pode responder pelo crime do artigo 218 do Código Penal. E, para além disso, a gente também tem o Estatuto da Igualdade Racial, que vai trazer para a gente, a partir lá do artigo 23, dizer o que é racismo religioso, o que é intolerância religiosa, que condutas são caracterizadas a partir disso. E Lu, queria puxar justamente esse gancho, né? Porque isso foi objeto também de indagações nossas durante a elaboração do episódio. A importância da gente destacar a diferença entre racismo religioso e intolerância religiosa, né? Ótima questão, apesar de ser complexa. O que não é complexo? É complexo porque, como as pessoas não têm acesso a essas informações,
a gente às vezes precisa esmiuçar um pouco mais para que todo mundo compreenda. Uma das principais questões que a gente precisa pensar é o seguinte: o que acontece, as discriminações, os preconceitos, os atos violentos contra as nossas religiões, né, contra as nossas casas, não se dá apenas pelo viés religioso. Então, é preciso a gente pensar o seguinte, que o movimento, tem parte do movimento negro e das religiões de matriz africana que assumem a categoria intolerância religiosa como uma forma de possibilitar o diálogo por uma concepção que as pessoas, que o senso comum tem, né? Então associam a gente apenas à questão religiosa. Mas quando a gente fala de racismo religioso, não é só uma concepção legal, porque a própria lei diz que é racismo religioso. A lei 7.716 diz que é racismo, né? Mas também para a gente entender que isso se dá conosco justamente porque é uma religião, é uma expressão religiosa do povo negro, né? Que foi também historicamente aí demonizada e colocada em lugares que não existem, que não fazem parte do que realmente da beleza que é ser de matriz africana, né? Então, não há termo correto, né? Essas duas categorias são categorias super importantes. No processo de luta, cada movimento, cada organização vai saber qual o instrumento é melhor, né, para poder dialogar no enfrentamento, na realização de direitos na sua cidade, enfim. Então não tem um termo correto disso, né? Mas é preciso a gente aprofundar a compreensão de que mais do que uma religião, né, mais do que intolerância religiosa, isso é racismo. Por quê? Porque, inclusive, a gente não vê por aí, né, nenhum tipo de violência, ou talvez, não é que nenhum, mas a gente vê um número muito reduzido, né, de violências, de preconceitos, de discriminação contra outras religiões que também vêm do tronco cristão e que não vivenciam o que a gente vivencia. Especialmente a depredação dos espaços, né, que é algo tão depredação, não só isso. Eu, por exemplo, eu costumo dar esse exemplo, né? Eu acabei de pagar a minha obrigação de 7 anos, ou seja, sou um ebome agora, né? E como eu mudei de axé, né, precisei fazer minha obrigação de 7 anos em um outro terreiro, eu precisei raspar novamente a minha cabeça. E eu dou aula em algumas faculdades, né, aqui da cidade, e a gente tem um período que é um período que a gente chama de período de preceito, né, que a gente usa branco, tem uma série de coisas, de restrições e de características aí que a gente... E uma dessas é usar o turbante, porque eu não posso andar de cabeça descoberta. Hoje eu já posso, que eu tô fora do preceito, tá, gente? Não vão por aí dizendo que eu tô dando EQ aqui, não, porque já tô fora do preceito. Porque tem que proteger o ori, porque né? eu tenho que proteger o meu ori, que é a minha cabeça, né? Enfim. E aí é muito curioso. No primeiro dia que eu entrei na sala de aula, vários alunos, a sala estava vazia, eles estavam chegando, eles olhavam, tem uma janelinha, eles olhavam e voltavam. Alguns abriam a porta e fechavam, porque achavam que não era a aula deles, a aula do professor. Até uma pessoa chegar e dizer, aqui é aula de direito? Eu disse, porque eu achei que fosse enfermagem. Porque eu estava toda de branco e de turbante, né? Ou mesmo o medo, sim, né? De você estar de preceito e ter que circular na cidade, e as pessoas te olham como se você fosse, assim, a própria expressão do mal, né? Olha, no mínimo as pessoas devem pensar, lá vai a macumbeira. Muito contraditório, né? Porque você está vivendo ali um momento sagrado. De purificação, e as pessoas, por pura ignorância, conseguem associar o sagrado purificado com o mal, com o demonizado. É um absurdo. E aí, e o mais delicado é esse medo que nos cerca. Porque a gente não só é um corpo negro que circula na cidade, mas é um corpo religioso que expressa, né, essa religiosidade, essa espiritualidade que historicamente foi colocada num lugar
completamente equivocado, né? E aí vocês imaginam as nossas crianças, nós mesmos, né, que vamos sair, enfim, alugar uma casa, né? Eu lembro de uma situação em Brasília que eu precisava morar numa casa porque eu precisava cumprir com o meu papel. A gente que é de religião de matriz africana, principalmente nós que somos rodantes, ou seja, a gente que incorpora, a gente não incorpora só para dançar na hora do candomblé. A gente incorpora e recebe os orixás, as entidades, para ajudar as pessoas, né? O candomblé, as religiões de matriz africana, elas são tão tão fantásticas que elas não pedem CPF, elas não querem saber os seus antecedentes criminais, sociais, econômicos quando você entra numa casa, né? Quem quer que seja que chegue numa casa e que necessite de ajuda, será ajudado, né? Então, eu em Brasília já precisava estar numa casa porque eu precisava começar a atender algumas pessoas que estavam necessitando de ajuda. E aí eu fiquei com medo. Por quê? Porque eu não queria que quem fosse me alugar soubesse que eu ia tocar lá. Não era um terreiro, mas era um lugar que eu precisava ter o atabaque, porque é o atabaque que chama orixá, que chama entidade. Não é só uma musicalidade, né? É a forma de comunicação com Orum. E isso, para mim, ficou assim, eu fiquei desesperada. Onde que eu vou alugar? Como que essas pessoas vão saber? Quem são os vizinhos? A minha preocupação era dos vizinhos também, porque vão dizer que eu tô, né, fazendo barulho, vai bater polícia aqui. Não só no nosso imaginário, mas na nossa memória também com relação à infância, né? De sempre ser, olha, aquilo ali é a casa de macumbeiro, né? Aquilo ali é um terreiro de macumba, como se fosse um lugar que você não pudesse nem passar na frente. E eu vi algumas pesquisas, né, estudando para esse episódio, e quando você pega os episódios assim de violência contra pessoas, né, de religião de matriz africana, geralmente são os vizinhos que fazem alguma coisa, né? Então isso é uma questão muito importante, Lu, porque por duas questões. Primeiro, que um dos principais motivos de subnotificação dos casos de intolerância religiosa ou racismo religioso, como queira, né? Inclusive, eu não sei se vocês vão trazer os dados, né? Mas eu já não sei se eu já posso falar. Fica à vontade. Né? Então, que vocês tinham, né, feito aí. Então, esses dados de 2021, 29 casos, 2022, 9 casos, isso é subnotificado. Isso é o que chega. E ainda assim, a gente precisa olhar para esses casos e ver o quanto disso deu seguimento. Eu particularmente, acompanhei 3 casos ano passado que simplesmente foram arquivados em sede de delegacia, né? Por quê? Primeiro porque eles associam, né? Primeiro que eles associam briga de vizinho. É isso mesmo. Né? Então, tem importância, não encara como um episódio de racismo. E porque não tem conhecimento, não tem letramento racial. Enquanto a gente não entender que nosso país é um país racista e fazer o enfrentamento da forma mais tranquila possível, né? Inclusive a branquitude, as pessoas não negras entenderem esse lugar e entenderem que esse lugar não é que você não vai mais falar você não vai falar da questão racial porque você não é negro, você vai falar do seu lugar de privilégio e abrir mão um pouco dos seus privilégios para que a gente possa, né, construir uma sociedade, enfim, mais democrática, antirracista, enfim. Até porque os seus gostam de conversar com vocês sobre vocês. Então, vocês podiam se reunir e conversar sobre vocês em relação a gente. Seria incrível. Inclusive, a gente estava debatendo também, e foi uma das coisas que deu a ideia desse episódio, foi a questão das crianças, né? Os conselhos tutelares agora estão indo contra, né, as pessoas, principalmente as mães, né, que são de religião de matriz africana, tentam tirar a guarda dessa criança porque justamente ela foi iniciada. Acham que é maus tratos, ligam isso a maus tratos. Não tem assim, a mínima compreensão de que aquilo ali, na verdade, tem todo um cuidado, né? Como é que eu posso dizer? O terreiro, ele é essa comunidade, essa família que acolhe, né? Então ali jamais vai ter maltrato, ainda mais contra uma criança. É muito mais comum que a gente veja maltrato com crianças em outros ambientes de religiosidade, né? Eu corri livre minha vida inteira num terreiro de Umbanda que tem na minha família, ainda que nunca tenha
me sentido parte, né? Eu não sei se por influências externas e tal, mas uma coisa eu posso garantir, era um lugar de segurança. Era um lugar onde crianças comiam bem, comem bem, ainda tá lá, comem bem, brincam, interagem, onde adultos cuidam. É uma comunidade familiar, é uma grande família. Então, assim, é muito contraditório que isso seja entendido como o inverso. Enquanto que a gente está vendo no jornal diariamente outros ambientes de religiosidade agredirem crianças até sexualmente com normalidade. Pessoas sendo perdoadas por agredirem crianças em locais que o mundo chama de sagrado. É muito doentio isso. E a filosofia africana, né? Uma criança, ela é a responsabilidade da tribo inteira, quer dizer. Então, assim, não tem como ter uma violência nesse local. É como o Muniz Sodré fala, né? Que o terreiro, ele é a África reterritorializada. Então, aquilo ali, por isso que eu disse que é mais do que uma religião. É esse espaço que resistiu e que resiste com os nossos saberes, com a nossa ancestralidade, né? Então, assim, o terreiro, toda a dinâmica, toda a estrutura de um terreiro, ela se dá muito próxima a essas sociabilidades de onde esses povos, né, esses grupos étnicos vieram. Então, reflete isso. É por isso, inclusive, eu vou pegar um gancho, depois eu volto a essa questão aí das crianças, do ECA e tal, mas já pegar um gancho. É por isso que a gente fala de religiões de matriz africana, né? A modernidade, ela fez um desserviço com a nossa cabeça quando ela formatou o nosso HD, o nosso cérebro, para pensar a humanidade sempre a partir de dois olhares, né? E isso enviesa direto o nosso olhar sobre a pluralidade e riqueza que é a nossa sociedade, né? Mas vejam, quando as diversas religiões de matriz africana, elas vão se dar, por quê? Porque a África não é um país, a África é um continente, ela não é um bloco monolítico, não é porque as pessoas são negras que elas são todas iguais, pensam iguais, têm sociabilidades iguais, não é isso, gente. É o mesmo que olharem para a América e dizer que toda a América é igual, não é, né? 54 países. Então, esses povos que vieram escravizados vieram de diversos grupos étnicos, com várias línguas, com outras religiosidades, e eles vão ser deslocados ao entorno do litoral brasileiro de maneira distinta, né? É por isso que a gente vai ter uma série de candomblés. O candomblé não é só o candomblé queto, né? Tem o candomblé Angola, tem o candomblé Jeje. Tem religiões de matriz africana que são específicas de determinados lugares. O tambor de mina, que a Lu trouxe, ele é muito típico do Maranhão. E nosso processo aqui, né, no Amazonas, de formação racial, vem dos negros maranhenses, né? Então, por isso que, inclusive, o tambor de mina é muito forte aqui no nosso estado, aqui na nossa região, porque vem, né? E é típico ali do Maranhão, um pouco mais ali Pará, né? Dessa região Grão-Pará, digamos assim. Mas a gente vai ter, por exemplo, o tambor de Xangô em Pernambuco, que só tem em Pernambuco, né? A gente tem uma pulverização do queto, principalmente Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, por ali, porque a maior parte dos africanos escravizados que vieram para essa parte do litoral vieram do reino de Queto. Por isso que o nosso candomblé se chama Queto, porque a gente tem uma nação, a gente veio de uma nação, a gente veio do Queto, né? E aí a nossa língua iorubá é diferente de quem é candomblé Angola, por exemplo, né? De quem é também do tambor de mina, que tem uma... que é fom. Então, isso tudo revela pra gente que nós não somos um bloco monolítico, né? E essa diversidade, essa riqueza, essa pluralidade é fundamental para a gente entender a nossa história enquanto povo brasileiro. E aí, só para fechar nessa questão com relação às religiões de matriz africana, algo que é muito importante, acho que a gente salientar, porque sempre perguntam isso, inclusive eu estava comentando antes de começar aqui, né?
que é essa confusão ou essa questão de que as pessoas tendem a dizer que a Umbanda é ou não é religião de matriz africana. Isso é uma grande questão, não sei direito a resposta, mas o que eu posso dizer é o seguinte, com relação a isso. Primeira coisa, a gente vai ter que desconstruir essa ideia de que há religião pura, né? Então, não tem nenhum candomblé que é puro e não tem nenhuma Umbanda que é pura. Ah, porque a Umbanda não é matriz africana porque ela é muito sincrética. Nós somos sincréticos. Acabei de dizer, né? É a junção de vários africanos escravizados com religiosidades diferentes. A gente tem eu sou de Oxóssi. Oxóssi era o rei de Queto. Sou feita por um pai que é de Xangô, né? Que é do reino de Oió. Ou seja, eram duas coisas distintas, eram duas sociabilidades, religiosidades distintas que se uniram para sobreviver, né? Nesse espaço. Então, vejam, a questão da Umbanda é que, inclusive a Umbanda, não é a Umbanda, existem diversas expressões umbandistas, tem algumas que são mais próximas dos orixás, dessa concepção de matriz africana, e outras que não são tanto, né? Mas não dá pra gente também dizer que toda Umbanda é ou não é, porque também não é um bloco monolítico. A questão é que em 79, quando foi declarada a Umbanda como a religião brasileira, porque ela justamente trazia para o mesmo espaço essas religiosidades e espiritualidades religiosa. E aí vejam, é muito, né, conveniente, né? A gente ainda vive nessa ideia de democracia racial. É muito brasileiro isso. E aí disse, né, que a Umbanda era a religião oficial, né, que representava o Brasil, porque juntava todos os povos, as expressões e tal. Muito curioso que aí, em 79, a mãe Estela de Oxóssi, né, junto com outras iabás, né, outras iás lá de Salvador, escreveram um manifesto, né, sobre isso, enfim. E é muito interessante, né? Depois vocês busquem aí no Google, porque é muito interessante a leitura desse texto. Porque até então as pessoas e a gente precisava se utilizar de uma linguagem que comunicasse com os demais, né? Então, por muitos anos, isso ainda acontece, a associação dos nossos orixás aos santos católicos, né? Ou parte das nossas liturgias ou ritualísticas ainda se darem nas igrejas católicas, por exemplo, né? Porque era uma forma da gente resistir. Vejam, isso é estratégia política de resistência, né? E aí elas chegaram naquele momento, em 79, e disseram, olha, a partir de agora, a gente não precisa mais se esconder. A gente não precisa mais a gente não pode mais ficar nos associando aos santos, porque agora a gente tem um lugar, né? Enfim, a gente não tem mais que ficar se associando. Não que isso seja ruim, isso foi uma estratégia, e como uma estratégia a gente usa enquanto precisa. A partir do momento que a gente não precisa mais usar essa estratégia, a gente pode se desvincular dela e nos colocar da forma como a gente realmente é, né? Então, vejam, a gente tem que ter muito cuidado com o essencialismo. A gente vê muito isso nas religiões de matriz africana. Eu não vou no fulano de tal porque tem muito branco, tem pouco preto. Porque fulano é isso, porque é aquilo. Não dá pra gente ter essa lógica essencialista. De dizer que é só de preto ou que não entra branco ou coisas nesse sentido. Por quê? Porque, na verdade, é uma religião que é tão aberta e, gente, o essencialismo leva a gente para um lugar que reafirma o racismo. Porque se você chega num lugar, mas não era como eu imaginava. Como é que você imaginava? Que imaginário é esse? É o imaginário pré-concebido? Então é reafirmar um racismo que, na verdade, você acha que está abafando, você não está abafando, você está reafirmando essa lógica opressora. Lu, nem tenho palavras para te agradecer. Meu Deus, que aula.
Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Esse foi mais um episódio do podcast Odaras, uma parceria do coletivo Odaras com a revista Cenário. Nos sigam nas redes sociais e acompanhem essa nossa gira de conversa pelas próximas semanas. Axé! Axé!